Oi gente, eu sou a Gabriela Moia, idealizadora do projeto criandonossarealidade.com.br. E hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto muito legal, é sobre a Cabala. E para falar sobre a Cabala, nós trouxemos uma pessoa muito interessante, que eu gosto muito, é o Marcelo Steinberg. Ele é carioca, ele vem de uma família não tradicional judaica. Ele não seguiu muito a fundo a religião do judaísmo, porque ele não encontrava algumas respostas que ele procurava. E ele continuou seguindo sua vida como fisioterapeuta, né? Abriu uma loja de esportes e aventura, foi trabalhando. Em 2004 ele teve contato com a Cabala pela primeira vez e aí começou a encontrar algumas respostas do que ele procurava, falou, opa, isso aí é interessante, começou a estudar. Estudou tão profundo que em 2007 ele já era professor de Cabala e ele já rodou vários países passando o ensinamento da Cabala para muita gente, para quem quisesse ouvir. Ele continua fazendo isso hoje, então desde 2009 ele trabalha aqui em São Paulo, dando vários cursos sobre a Cabala, e uma coisa que ele disse que é muito interessante, com uma técnica, né? E na verdade a forma dele explicar a Cabala de uma forma muito profunda e simples. Então, Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Criando a Nossa Realidade, que vai contribuir de uma forma muito legal. A Cabala é algo incrível que eu estou conhecendo cada vez mais. Eu queria então que você contasse um pouquinho assim do seu histórico, como isso é o resumo do que eu falei, assim, como você chegou na Cabala, e depois a gente fala um pouquinho sobre a Cabala. Vamos lá. Então, obrigado pela oportunidade. Acho que é, primeiro, muito gratificante participar de um projeto que visa levar a espiritualidade para muitas pessoas, e acho que esse é o caminho que a gente precisa mesmo. Sim. O meu caminho ele é bastante interessante. Tipo, se eu olho para minha vida hoje, olho para minha vida e falo, oi? O que aconteceu? Era eu mesmo? O que exatamente aconteceu, né? Até eu tenho amigos hoje que eu encontro que são da minha época de escola e falam, oi? Então, o que exatamente aconteceu na minha vida, né? Então, carioca, estudava numa escola no Rio de Janeiro, tipo, moleque, garoto de praia, adorava esporte, fazia tudo. Mas o meu avô, ele tinha uma linha mais religiosa, né? E ele gostava muito quando eu ia com ele rezar na sinagoga, ele quase, vamos dizer assim, que me obrigava aí, sabe? Uhum. Não me obrigava, mas quase, vamos dizer assim. Era persuasivo, né? Persuasivo, ele fazia, eu gostaria muito, só que eu nunca ia, assim, por um prazer pessoal, né? Eu ia por ele, assim. Ia com meus pais, ia porque pediam, enfim. E aí, na verdade, quando eu tive uma oportunidade de crescer um pouco mais, talvez com 14, 15 anos, eu falei, enchi o saco daqui, as pessoas fazem de qualquer maneira, rezam de qualquer forma, não é isso que... não é isso. E me afastei um pouquinho dessa coisa toda. Só que tudo que o meu avô me trouxe um desejo de, primeiro, o entendimento que existe um algo mais, de que existe um universo, energia, Deus, Criador, etc. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu, na verdade, não fiz nada com aquilo naquele momento, mas fiquei em busca de alguma coisa. Então, na verdade, eu fiz alguns cursos diferentes, curso de Reiki, curso de Astrologia, um pouco de outras coisas, mas nada que exatamente me trouxe uma verdadeira resposta. Algumas coisas muito interessantes, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Aí eu fiz uma viagem, passei um ano fora, viagem que misturou um pouco de espiritualidade, mas muito mais a parte da bagunça, mas me abriu uns canais. E eu voltei da viagem, eu voltei no ano de 2003, mas nesse ano que eu fiquei fora, no ano de 2002, minha mãe já estudava Cabala antes, mas meu pai também começou a estudar, e meu irmão também começou a estudar, e eu falava principalmente com meu irmão quando estava fora, e meu irmão falava, nossa, você vai ter que estudar isso, cara. A nossa família mudou, tipo, é uma outra família. Então eles foram os precursores da Cabala para introduzir na sua vida? Minha mãe ela foi muito apaixonada. E aí eu falei, como assim, mudou em 6 meses, mudou em 8 meses? Aí quando eu voltei depois de um ano, eu realmente vi uma coisa diferente em cada um deles, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Mas mesmo assim não foi suficiente para eu começar a estudar. Até que chegou em 2004,
Aí nesse momento eu já estava terminando a faculdade, estava abrindo minha loja. Aí minha mãe falou, olha, depois de insistir muito eu nunca ia estudar cabala, ela falou, paguei o curso, vai ter que ir. Meu Deus! Aí eu falei, ai que saco, mãe. Ai, que saco. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí programei e fui. E eu fiz o curso, eu fiquei assim, uau. Fiquei assim, apaixonado, porque eu falei, inacreditável. Né? As coisas que eu via, as coisas que eu sentia, que não é só a cabeça, né? Mas você começa a aplicar, começa a ver, e você vê as mudanças acontecerem e fala, uau, que coisa sensacional. E aí, cada vez mais eu via menos sentido em ter minha loja de fisioterapia e muito mais na espiritualidade em si. Isso foi uma coisa incrível para mim. Então, foi um processo de 2004, 2005, 2006 para eu já abrir. Você mergulhou profundo, então, né? Você entrou e não saiu mais. Eu não parei. Então eu fiz um curso atrás do outro, me aprofundei, fui estudar e fiz. E aí comecei a voluntariar e comecei a doar meu tempo, ia começar a fazer coisas, ia comecei a fazer uma forma de mentoria, ajudar outras pessoas a entrarem nesse caminho. Me apaixonei demais. Foi uma coisa boa. Claro. E aí em 2007 eu decidi seguir essa vida. E aqui estou eu. Né? Gente, incrível. Então comecei em outros lugares do mundo. Né? E hoje em dia eu estou aqui no São Paulo. Então vamos falar um pouco da cabala. Vamos lá. O que é a cabala? O que são... Bom, vamos lá. E aí a gente vai desmembrar para outras perguntas, assim. Mas na essência, o que é a cabala? A palavra cabala significa receber. Então, a essência da cabala é ensinar pra gente como a gente pode receber mais da nossa vida. É simples assim. A gente fala que... E receber o quê? Tudo? Tudo. O que é tudo? Vamos falar assim de energia, né? De não físico. Apesar das coisas virem de forma física, a gente quer o que está por trás daquilo normalmente, né? Então é amor, paz, plenitude, harmonia, sabedoria, tranquilidade, etc. Então todo mundo quer essas coisas, né? É uma pergunta que eu sempre faço na palestratória. O que você deseja na sua vida? Né? E a lista, independente de onde você vai, lugares do mundo, é a mesma coisa. Eu quero isso. O cabala significa receber. Receber o quê? Tudo. Tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Agora, qual é a diferença? Não receber de uma forma temporária, mas aprender a receber significa receber de uma forma plena, ou seja, não tem um fim. É dali para frente, é dali para cima, é dali para mais. Então, isso que a cabala quer ensinar pra gente. Então, como a gente faz isso, na verdade, de uma forma bem simples, explicando, porque eu acho que vai na linha do que é cabala, né? Então, a gente aprende o que a gente fala das leis e regras metafísicas ou espirituais, que a gente fala assim, né? Gostando ou não, influencia a gente 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, na verdade, se eu agora sei que leis são essas, o que acontece? Agora eu tenho o livre-arbítrio de fazer diferente. Imagina, eu nunca sei nada. Vai ter sucesso na vida, vai se dar bem na vida, vai fazer. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Nunca ninguém me explicou as regras, nunca ninguém me disse nada. Então, o estudo da cabala são essas leis e regras espirituais que, ao descobrir, ao aplicar, uma coisa é entender e outra coisa é aplicar, é viver. Então, ao viver elas, e faz muito sentido na hora que você começa a estudar, as coisas começam a encaixar de uma forma super simples, né? Aplicando coisas simples, mas profundas. Você vê sua vida mudar, são pequenas mudanças, não é nada de imediato, mas você começa a ver pequenas mudanças, dia após dia, uma coisa muito incrível. E quem foi que definiu essas regras, essas leis espirituais? As leis e regras espirituais é uma coisa que sempre existiu, de acordo com o que a Cabala explica, vieram junto com a criação do universo, isso há bilhões de anos atrás, mas a gente fala que de verdade o nosso potencial de transformação começou, né, há 5.776 anos atrás, com a criação de Adão e Eva no mundo, né? Mas saindo um pouco dessas datas, mas a gente fala que o primeiro livro de Cabala foi escrito há 4.000 anos atrás, né? Escrito pelo patriarca Abraão, chamado Livro da Formação, né? E é um livro na sua essência de 3 folhas, né? Tipo, não dá para entender nada, imagina uma fórmula qualquer. Tipo, oi? O que é isso? E aí, 2.000 anos depois, vieram outros livros explicando com mais detalhe e tal, mas
Então, quem definiu essas leis são leis que sempre existiram, só que tiveram pessoas com inspiração divina ou capacidade ou uma forma que elas conseguiram canalizar, transcender e trazer isso para o mundo. Eu costumo muito dar o exemplo, por exemplo, de Mozart, né, que foi um grande compositor, né, e ele fala que as sinfonias dele, ele recebia em sonho, né, tipo em um segundo. Então, existe essa coisa da canalização, da inspiração divina, de receber, essa coisa que não é lógica, né? Pra gente que vive muito no mundo lógico, é até difícil entender, mas tiveram pessoas que conseguiram transcender e trazer isso pro dia. E é tão verdadeiro que eu, nos últimos 10 anos dando aula de Cabala, você vê que pessoas começam a aplicar, funciona. Né? Simples assim. Então, sempre existiu, a gente só veio agora revelando tudo isso que já existe. Então, o Zohar é um livro, né, que foi escrito há 2000 anos atrás pelo filho de um grande cabalista, né? Esse grande cabalista era Shimon Bar Yochai, que na verdade foi a pessoa que passou toda a sabedoria para o filho e foi o filho que escreveu. Então, na sua essência, o Zohar é um livro, é um livrão. Né? Esse aqui é só um dos volumes, né? Terceiro volume de 23, na verdade. Deixa eu mostrar aqui. Né? É tipo uma enciclopédia. Tem vários, a gente vai mostrar depois, eles são 23 livros. É como se fosse uma Bíblia? Não. Por que não? Então, o Zohar, o que acontece? A Bíblia é uma coisa muito interessante a pergunta, na verdade, porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Com versões diferentes, comentários diferentes, mas a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Tem alguma coisa especial nesse livro, né? Então, foi escrito mais ou menos... não, foi um pouquinho depois, mas não teve... Foi depois. Mas médio depois, né? Porque a Bíblia conta a história de Abraão. Abraão é 4.000 anos atrás. Sim. E começa... Na verdade, na Bíblia está escrita a criação do universo. Apesar de ter sido escrito depois, né? Na verdade, conta a história de antes. Mas o que é o Zohar? Então, na Bíblia, né, especialmente falando do Antigo Testamento, que são também conhecidos como os 5 livros de Moisés, está descrito uma historinha, né? Criação do universo, depois vem Abraão, depois Abraão casa com a Sara, aí tem toda a história bíblica, aí tem o filho, aí vem Isaac, depois vem Jacó, enfim, tem toda uma historinha. Só que essa historinha, a pessoa que lê de uma forma literal, tem muito pouco, assim, se você ler a Bíblia de uma forma literal. Então, o que é o Zohar? O Zohar, ele pega toda essa história literal e de cada pedacinho dela, ele tira uma lei e regra espiritual. Tá bom. Então, ele vai destrinchando. Ele vai como se fosse decodificando, na verdade, trazendo aquela história que aparentemente é só uma história, mas por trás dela tem segredos e leis espirituais, segredos entre aspas, na verdade, que hoje em dia já não são mais segredos, quem quiser acessar já acessa, né? Mas que estão ali ocultos e que já foram revelados, né? E é isso que a Cabala quer trazer para o mundo também, mas que são essas leis e regras espirituais que influenciam a gente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, o Zohar é esse livro que explica isso tudo. É bem verdade que a pessoa tem que ter um mínimo de bagagem para entender na sua profundidade o Zohar. Mas qualquer pessoa, pegando o Zohar, ela não vai entender tudo, mas vai entender partes de cara. Ela é acessível para todo mundo. Acessível para todo mundo. Para entender na sua profundidade, um pouco mais de bagagem, mas na sua essência, tipo, qualquer pessoa pode ter o Zohar e acessar o Zohar e estudar um pouquinho o Zohar, né? Então, o Zohar, que abre os ensinamentos da Cabala, é uma ciência, não é uma religião. Existe muito esse questionamento, acho que todo mundo fala, Cabala é uma religião, é coisa de judeu. Por que as pessoas associam e tem muitos judeus seguindo e aplicando e disseminando a Cabala, e ela, dentro de um contexto que eu já me falo, não é uma religião, mas não mistura uma filosofia, uma ciência? Como que a gente destrincha melhor esse... Então, é uma pergunta também, assim, super importante para as pessoas entenderem. Né? Porque existe uma grande diferença entre religião e espiritualidade, né? Então, a Cabala existe antes da própria religião judaica, onde todo mundo liga uma coisa com a outra. Mas por que é tão ligado?
Então, a linhagem da religião judaica vem através de Isaac, que é filho de Abraão, né? Então, se fala que quando Abraão foi fazer a passagem dele, desse mundo, ele passou toda a sabedoria para Isaac e parte da sabedoria para um outro filho que ele tinha, que é chamado Ismael. Então, Isaac foi a linha que deu no judaísmo. Então, o judaísmo, ele na sua essência, ele é Cabala, entendeu? Por isso que tem essa confusão e tudo isso, mas a Cabala veio antes. Entendi. Do judaísmo. O judaísmo, na nossa visão, é a religião mais próxima da Cabala, que na minha visão, eu não chamaria de ciência, mas chamaria de uma espiritualidade. Para mim, o que é espiritualidade? Esse é um conceito pessoal meu, não estou falando que é uma definição de dicionário, nada disso. Mas para mim, espiritualidade é fazer tudo o que você faz com consciência, né, com entendimento. Né? O que eu sinto muito de religiões em geral? Eu faço porque eu faço de uma forma cega, porque me mandaram o que eu tenho que fazer. E eu acho que isso em algum momento gera um problema, porque em algum momento falta alguma coisa, falta uma explicação, falta uma meditação mais profunda, falta um entendimento mais profundo. E se você não faz porque você entende, em algum momento você vira automático. Né? Então, assim, a Cabala traz esse entendimento para que a pessoa escolha: eu quero fazer isso. Então, é isso que eu chamo de espiritualidade. Ter o desejo, ter a consciência. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu entendo que me faz bem, eu faço porque eu gosto. Ou seja, a espiritualidade ela pode ser religiosa, né? Pode estar dentro do contexto religioso, não só, mas também, né? Então, assim, não necessariamente se ater ao contexto religioso. Tem várias pessoas que são religiosas, mas não são espirituais, mas mas a maioria das pessoas que são espirituais, elas são religiosas, né? No sentido assim de elas têm uma rotina, elas têm um ciclo de meditação, elas têm um ciclo de reza, elas têm um ciclo de cuidar dos outros. E é isso que eu chamo de religião, essa rotina mais profunda de si mesmo. Não necessariamente entrar num templo, numa sinagoga, numa igreja ou etc. Né? Mas que ela cria esse ambiente para ela mesma ir profundo naquilo que ela acredita. Entendeu? Você é religioso? Eu sou espiritual e religioso, né? Eu vou na sinagoga, Aí você voltou então lá atrás depois? Como é que foi esse retorno? Assim? Aí com todo o entendimento da Cabala, por incrível que pareça, me fez entender muitas coisas que meu avô me falava que não fazia sentido. Porque o meu avô me falava faz porque faz porque era mais assim. preto no branco. Exatamente. Né? E na verdade foi por isso que eu me afastei, porque não fazia sentido. Faz porque faz porque é assim, faz porque Deus mandou, né? Mas quando eu entendi o que é Deus, como fazer, às vezes, então eu entendi que faz bem pra mim. Então hoje em dia eu vou na sinagoga rezar e eu vou mesmo todo dia. Porque eu quero, porque me faz bem, mas não porque eu me sinto obrigado a ir. Porque tem um outro contexto, alguém falou, é o fator interno. Exatamente. Né? E mesmo na sinagoga que eu vou, por exemplo, existe eu, que antes de rezar, eu dou minha paradinha, né? Eu sento, dou minha paradinha, eu fecho os olhos, eu me concentro para começar a rezar. E também tem gente que chega e reza. Faz diferença? Na minha opinião, faz diferença. E é isso que eu chamo da diferença da espiritualidade para a religião. É a consciência do que você está fazendo e como você está fazendo. Exatamente. É a meditação por trás daquilo que você faz, o pensamento, a consciência. Né? Trazendo assim para o nosso dia a dia um pouco mais, duas pessoas podem fazer a mesma ação, de dar alguma coisa para alguém. Mas uma pessoa deu com um pensamento de querer alguma coisa em troca e outra pessoa deu de forma incondicional. É a mesma ação, mas a pessoa que recebe, ela vai sentir diferença naquilo que ela recebe? Com certeza. Com certeza sente a diferença. Então é isso que eu chamo de consciência. Você faz o que você faz e 10 pessoas podem fazer a mesma coisa. Mas pela consciência por trás daquela ação que você está fazendo, vai gerar um novo resultado. E esse resultado diferente que chega por conta dessa consciência, que eu imagino seja uma intenção, a intenção que você faz as coisas, vamos falar um pouquinho disso, o que é a intenção e o que é energia? Porque assim, a intenção que você emana com esse exemplo que você acabou de dar, que faz a diferença para uma pessoa que recebe uma coisa de 10 pessoas, uma pessoa faz com uma intenção, ou quer dizer, todas as pessoas estão com uma intenção, né? Seja ela consciente ou não. Exatamente. Né? Mas, então, e essa manifestação toda de receber, que é como o que a Cabala aplica e dissemina,
O que é tudo isso? O que é esse receber? Como é que fica esse receber na questão do livre-arbítrio? Eu recebo o que eu quero, eu recebo o que eu estou aberto para receber, essa manifestação energética ela é palpável, você escolhe, você decide, como que é assim? Então vamos lá. Muita coisa. É que eu vou perguntando e já vou assimilando com outras coisas. Vamos lá, então, acho que para começar respondendo parte da pergunta, aí acho que a gente tem que entender o que a gente veio fazer aqui, né? Como alma, como pessoas, né? Então, a gente veio para cá e eu falo assim, né? Acabava falando muito de reencarnação, né? E a gente fala que a gente não veio para cá a passeio, né? Cada vida que a gente tem é uma jornada. A Cabala é super simples, mas o fato de ser simples não significa que seja uma coisa fácil. É uma coisa simples, o entendimento é simples, mas agora vamos botar na prática, vamos viver dessa forma, né? E isso é o que a Cabala traz pra gente, botar as leis e regras espirituais, metafísicas na prática. É isso que eu quero fazer para chegar no meu objetivo de vida, né? O que a gente estava falando um pouquinho antes, onde o meu corpo serve a minha alma e não o oposto. Né? Muitas pessoas vivem de uma forma onde, né, a gente está vivo, a gente anda, a gente fala, a gente se mexe, então tem uma alma. Né? Então, a alma serve o meu corpo. O que eu quero dizer com isso? Então, eu estou vivo, mas eu estou pensando só em mim. O que eu posso receber? Como eu posso ter mais? Então, é isso, você está utilizando a sua alma para servir o seu corpo. Quando todo o propósito espiritual é o oposto. É como o corpo ele vai servir a minha alma. Ele vai ser útil, né, para isso. Exatamente. Então, isso é a malhação. Isso que é a espiritualidade. Como isso serve a minha alma. Nossa, isso é incrível. Se a gente muda esse mindset, muda o jogo. Muda o jogo. Né? E assim, e muda muito rápido. Né? E é isso que ajuda a gente a transcender a barreira do plano físico. Né? Eu costumo perguntar em aula, né? O que veio primeiro? A pergunta ou a resposta? A cura ou a doença? O problema ou a solução? E para a maioria das pessoas, elas acham que o problema veio antes. A pergunta veio antes, a doença veio antes. Mas espiritualmente falando, é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. A cura existe antes da doença. A solução existe antes do problema. Pode ser que eu não saiba ainda a solução. Pode ser que eu não tenha acessado ainda a solução, mas ela já existe. Em algum lugar no mundo, alguém tem a solução. Mas o que eu tenho que fazer para acessar isso? Já existe. Então o que o mundo vem fazendo é só revelando tudo que já existe. Ou seja, mais uma vez, a nossa consciência, nosso nível espiritual ajuda sempre a revelar mais. Isso que vem acontecendo hoje em dia, especialmente, está numa era muito incrível, né, de revelações da ciência, revelações da medicina, metafísicas, da física quântica, etc. Né? Um monte de revelação acontecendo. Mas não sempre existiu isso? Sempre teve aí, só que agora está sendo revelado. Por toda a época que a gente vive agora é importante no mundo, né? É hora de virar o jogo mesmo, espiritualmente falando. E essa é a pressão que o mundo vive, essa é a força que a gente vive nesse momento. E essa é a busca da espiritualidade, esse é o boom da espiritualidade nesse momento. As pessoas Você sabem. acha que a gente está numa fase, uma das melhores fases do mundo, assim? Para despertar essa questão da espiritualidade como uma coisa interna? Tenho certeza que a gente está numa fase de extremos, onde você tem, ao mesmo tempo, muita escuridão aparecendo. Eu acho que ela sempre existiu, mas agora ela está mais revelada. E, ao mesmo tempo, você tem um outro lado muito forte, que as pessoas buscam propósito hoje em dia. Elas buscam respostas, buscam espiritualidade, porque elas inconscientes sabem que existe. Então a gente está nesse boom, a gente está nesse momento onde as pessoas começam a entender que sozinho não vai dar, que o mundo não é mais por acaso, o mundo não é coincidência, encaixa, faz sentido. E quanto mais isso acontecer, quanto mais pessoas estudarem e aplicarem isso, mais a gente vê uma transformação global. Então sim, o mundo vem passando por isso. Pois é, mas aí você vai ver todas se você fizer uma associação, acho que se todo mundo fizer na vida todas as grandes conquistas,
elas nunca foram fáceis. Nunca foram né? fáceis. E fáceis e duradouras, porque assim, tudo que também é rápido é aquilo que você falou, né? Você faz uma coisa e não pratica, não faz. Toda a questão de criar o hábito faz a diferença, porque é isso, é você fazer isso como uma coisa intrínseca dentro da sua vida, né? E não simples você ter uma prática, né? Como você ir lá e buscar alguma coisa. Ela tá aqui, né? Você vai manifestando internamente. Marcelo, o que é Deus? É uma pergunta difícil de responder. Pessoas enxergam Deus de forma diferente. Pessoas enxergam Deus como uma forma, de uma certa forma, como energia, como consciência. Então, eu não tenho uma forma específica que eu chamo Deus, né? Mas eu entendo que Deus é uma força de energia que existe no universo, que é nosso aliado e é nossa essência para ajudar a gente a receber tudo que a gente tem. Então, eu acredito que da mesma forma que é uma força externa, Deus também é a nossa essência, e também, então, cada pessoa que existe nesse mundo também tem essa essência divina, também tem Deus dentro de si, essa força incrível de amor, de paz, de saúde, e pode manifestar coisas incríveis com o que a gente tem dentro da gente. Então, eu acho que Deus é externo e interno ao mesmo tempo. Deus é energia, Deus é consciência, Deus é intenção. Acho que Deus está em tudo e todos ao mesmo tempo, em todos os momentos. E por isso Nós somos deuses? E por isso nós somos uma faísca do Criador, né? A gente não é exatamente Deus, né? Porque eu acho que se eu fosse Deus, eu controlava cada segundo da minha vida, e não é exatamente assim que acontece. Como eu falei antes, nosso livre-arbítrio é como eu passo por aquele momento. Então acho que tem uma força maior que guia a gente, e essa força que eu chamo de Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho essa essência dentro de mim, e daí que vai o meu desejo de compartilhar, e daí que vai o meu desejo de fazer o bem, e daí que vai o desejo de querer um mundo melhor. Então todo mundo tem essa força dentro de si. É verdade que algumas pessoas revelaram isso mais e outras menos por enquanto, mas todo mundo vai chegar lá no seu tempo. Então Deus para mim é essa força que governa o universo para levar a gente para a nossa correção, para o nosso bem maior, individual e global. Você acha que nós somos o todo? Nós somos o universo? Então vamos lá. Eu acredito que nós somos o todo, né? Mas para entender isso, acho que vale a pena falar um pouquinho do que a Kabbalah chama da criação do universo, do que a gente acredita que foi a criação do universo. Então, para falar da criação, a gente volta um pouquinho que existia antes da criação. Então, a gente fala que existiam duas forças. Uma força é o Criador, que a gente define de uma forma simples, uma força infinita de compartilhar, está sempre mandando luz, sempre mandando bênçãos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa se você vê ou não vê como bênção, como luz, mas está lá. Pode ser que a sua cortina esteja fechada, mas se você abrir, você vai ver que é bênção. Então, o livre-arbítrio que a gente explica na Kabbalah vem de vidas anteriores ou de jornadas anteriores. Em que sentido? Então, a minha jornada agora, ou os desafios que eu vou passar nessa vida, a gente fala que é baseado no que eu fiz ou deixei de fazer em jornadas anteriores, em vidas anteriores. Então, isso é, vamos dizer assim, o pacotinho que eu trouxe para essa vida. Então, baseado nisso, tem certas situações que vão acontecer na minha vida, onde eu não defino essas situações que vão acontecer, mas o meu livre-arbítrio é sim como eu vou passar por essas situações que estão acontecendo. Então, agora, baseado na forma como eu passo pela situação que está acontecendo, aí sim, de uma forma não muito lógica, aí eu estou definindo uma próxima situação. Porque, vamos voltar de novo, então, eu trouxe uma situação de vida passada, né? Isso é real para 100% das pessoas no mundo. Então, você precisa passar por uma coisa para fazer uma mudança. Esse é o propósito da vida, fazer essa correção, fazer essa mudança. Então, vem a situação, que é uma mensagem, que é um sinal para você transformar, se melhorar, se purificar. Aí você ignora. Olha, se é uma coisa que você vai ter que passar, porque você trouxe isso nessa vida, se você ignorar da primeira vez, a mensagem vai ter que chegar em você de qualquer maneira. Se não chegar agora,
vai chegar daqui a pouco, de uma forma outra diferente. forma, E o problema é que essa forma diferente, né, vamos dar um exemplo para ficar bem claro, vamos falar duas pessoas que são técnicos em informática e elas se comunicam. A linguagem delas é uma, que eu não vou entender nada se elas falarem em termos técnicos. Então, se essa pessoa quiser me explicar um pouco de informática, ela tem que falar uma língua bem mais, no meu nível, bem mais clara. Sim. Então é isso que o universo faz com a gente. Ele vai tentando falar a nossa língua. Ele começa da forma mais pura e mais elevada. A gente não entende, vai descendo. ele vai reduzindo. Então, reduzindo significa que vai ficando mais intenso. Porque as pessoas têm tendência a achar que é um caos, que é um vazio, que é uma escuridão. Mas, na verdade, é a mesma mensagem que já veio antes, só que eu não entendi. Então, o meu livre-arbítrio, no final, não é a situação em si, mas é como eu passo por ela. Então, qual é a coisa incrível da Cabala? Que todas as leis e regras espirituais que a gente aprende vai ajudar a gente a entender o que eu preciso fazer mais rápido. E o que acontece quando eu entendo mais rápido? Eu encurto um caminho enorme, eu encurto uma distância incrível. Então, certos desafios, dores, sofrimentos que eu poderia passar na minha vida, eu não vou precisar passar por eles, porque eu já estou mais atento, estou mais focado, estou entendendo o que eu tenho que fazer. E esse momento, então, você cria essa realidade para que no futuro você vai agir de um outro jeito baseado nessa bagagem de agora. Exatamente. Então, quando eu falo de criar minha realidade, é baseado no quê? Da forma como eu decido agir agora, eu vou criar meu dia de amanhã. Né? Então, é diretamente relacionado. É diretamente. Então, se eu tenho um desafio no trabalho, vamos supor que eu tenho duas formas de resolver, ou gritando com a pessoa, ou explicando mais uma vez de forma diferente. Tem pessoas que são impacientes, então elas vão falar e vão gritar com a pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai conseguir o que ela quer, porque a pessoa vai fazer. Só que acontece, dali uma semana, 2 semanas, além do clima não ficar ruim, essa situação vai voltar. Sim. Por quê? Porque se ela precisa trabalhar a impaciência dela, a situação vai voltar. Agora imagina que essa pessoa transcende a impaciência dela. Faz totalmente diferente. Ela olha aquela situação e fala, vou fazer diferente. E ela explica de novo, de uma forma diferente, com uma nova consciência, com uma nova visão. O que acontece nesse momento? Ela não precisa mais passar por isso. Então, o dia seguinte é outro. Então, criar minha realidade é usar o meu livre-arbítrio para passar pelo processo de uma forma diferente. O processo que é uma coisa que todo mundo tenta anular, tenta esconder. Eu não quero esse processo, não quero passar por isso. Quer do ser humano, né? A gente quer o resultado, a gente quer... Eu quero logo a resposta. Sim. Mas olha só, para o resultado acontecer, o resultado é o efeito do processo. Exato. Então, quanto melhor eu passo pelo processo, mais feliz, mais harmônico, mais carinhoso, mais amoroso. Quando eu passo por isso dessa forma, exato, que é a essência do universo, né? O mundo não foi criado com chicotada, o mundo foi criado em amor. exato. Então, se eu consigo passar com amorosidade pelos desafios, que eu estou criando para mim uma nova realidade mais amorosa, mais carinhosa, mais atenciosa, mais harmônica, mais paz, prosperidade, abundância, sabe? É tudo isso. Não significa que eu tenho que aceitar tudo que acontece na minha vida, porque eu posso colocar limite com amor, eu posso ser duro com amor. Né? Tipo, como pai... Como é que a gente faz? Muita gente quer saber como é que a gente coloca limites na vida, pra gente, para situações, para filhos, com amor. A fórmula em si. Qual é a fórmula? Vamos lá. A fórmula. Vamos direto na resposta. Não, porque eu já até sei o que você vai dizer, que é da fórmula. Não existe uma fórmula exata, né? Exato. Porque se cada pessoa tem uma jornada diferente, se cada pessoa tem uma correção diferente para fazer, não existe uma fórmula exata. E acho que essa é a beleza da espiritualidade. Porque se existisse uma fórmula, o que ia acontecer com o ser humano? Ia continuar fazendo as besteiras, porque quando depois eu pego a fórmula, né? Quando eu quiser eu uso a fórmula, eu faço. Então exato, não tem uma fórmula exata. Então, e esse é o desafio da vida, essa é a beleza da espiritualidade. Então, cada um tem um desafio. Então tem uma pessoa que é mais controladora, tem uma pessoa que é mais impaciente, tem uma pessoa... E a pessoa fala assim, eu não aguento mais ser controladora, porque controladora me traz insegurança, as coisas não acontecem do meu jeito, me traz muito estresse. Então ela pede, Deus, universo, Criador, pelo amor de Deus, tira esse controle de mim, não quero mais ser assim. Aí no dia seguinte, o que acontece? Uma situação que vai fazer ela controlar tudo. Ela lidar com aquilo. Exatamente. Aí
Eu falo, Deus, você não ouviu não? Tipo, então as pessoas esperam de Deus que faça o trabalho para você. Olha, não funciona assim. A gente veio fazer o trabalho. Então, o universo coloca aquilo que a gente pede. Né? E aí o desejo é muito importante. Então, eu peço, se prepara, o universo vai te mandar. Mas ele vai te mandar a situação para você chegar naquilo, ele não vai te mandar aquilo. E a diferença é como você encara. Exatamente. E como eu passo por aquilo, que foi o que eu pedi. De alguma forma eu pedi. Então, vamos falar até de uma coisa que todo mundo quer, né? Ah, eu quero um relacionamento, eu quero uma alma gêmea. O universo não tem problema em te mandar isso. Ele fala, você quer? Eu te mando. Aí o que acontece? No dia seguinte você conhece um cara. Aí você, pedir, no dia seguinte veio, é um sinal, vou começar a namorar esse cara. Aí, quando você vê, o cara é um mala, é um chato, tudo que você não quer. Mas calma aí, não era um sinal? Não, mas olha só, de repente, provavelmente, né, você precisava daquele mala para aprender alguma coisa com ele, para se preparar pro seu verdadeiro relacionamento. Olha aí, gente, olha o X, olha essa claridade pra perceber essas coisas, né? Porque a gente é muito imediatista, então a gente fala, isso, é preto no banco, não era isso que eu queria. Mas a gente não tem essa abertura pra entender, então assim, tá mandando, mas assim, os olhos pra gente ver, o coração pra sentir, né? Porque não necessariamente o que a gente pede vem da forma como a gente quer, até isso a gente quer controlar, né? Deus, você não entendeu que não era isso que eu queria? Tudo, oi? Que incrível isso, pra gente ver, né, como é nessa situação, situações que nos trazem pra gente chegar na pessoa certa, no trabalho certo, no propósito que a gente, na nossa tranquilidade, né? E a gente reclama, Deus mandou mais uma vez o universo, Deus, eu falo universo Deus porque eu acredito que seja a mesma coisa, mas a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas não gosto mais disso, não quero isso, não gostei, e a gente sai reclamando, mas calma aí, isso é pra você evoluir. Então, o seu livre-arbítrio não está na situação em si, é como você vai passar por isso. Então, você quer, mantendo um exemplo de antes, você quer um relacionamento? Por que você trouxe essa pessoa, esse tipo de pessoa para a sua vida? O que você tem que aprender? Porque se você ignorar, o universo vai te mandar o mesmo tipo de pessoa para você aprender a mensagem. Você acredita que a gente atrai as situações e as pessoas para a nossa vida de acordo com a nossa manifestação energética? Eu não só acredito, como eu tenho certeza, né? Eu tenho aquele ditado que fala que os opostos se atraem. Só funciona com imã. Fora isso... Eu li uma frase do Teatro Mágico falando que eu gosto muito assim, os opostos se distraem. Não, os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Faz sentido, óbvio, né? Não é? Porque se eu atraio alguma coisa que eu preciso mudar, dependendo da minha energia e da minha consciência, eu estou atraindo aquilo para mim. Então, se acorda de manhã e fala, que saco o meu dia, como é que seu dia vai ser? Um saco. Um saco. Se fala assim, se acorda de manhã e fala, não coloca mais aqueles 5 minutinhos no alarme, você pula da cama e fala, de hoje vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai ser incrível porque você acabou de plantar a semente. Consciente, você acabou de energeticamente fazer isso para a sua vida. Somos responsáveis, né? Somos totalmente responsáveis. Então, óbvio que a nossa energia, a nossa consciência, o nosso desejo cria o nosso dia. Não significa que vai ser sempre uma maravilha, que vai ser sempre fácil, porque o desafio faz parte da vida. E ter a consciência disso, porque assim, a gente é muito bobinho, né? Porque a gente quer que seja sempre tudo lindo e que o outro, que seja lindo a manifestação do externo, né? Que Deus mande um dia bonito, não sei o que. Então assim, a gente ter consciência de que a dificuldade é ela, o problema, isso aqui é parte do processo, e ver com gratidão, com louvor, isso faz ficar diferente. Então você não sente tanto aquela dor, né? Isso mesmo. E o caminho é esse. Eu tô aprendendo. O caminho é esse. Quanto mais eu tenho essa certeza, porque assim, não é uma coisa tão óbvia pra gente que vive no mundo lógico, é um exercício. Sim. Eu costumo falar que espiritualidade, ela é uma malhação. Então... Isso é legal, peraí, grava isso no celular, Diogo, só pra gente usar rapidinho pra ele falar. Então, eu costumo dizer, né, que espiritualidade é uma malhação. Então, enquanto você está malhando, você está crescendo, você está forte, você está indo. Mas na hora que você para de malhar, acontece com o músculo? Atrofia. Então, na hora que você para de estudar espiritualidade, deixa de praticar, deixa de fazer, o que acontece? Você esquece. Porque existe forças no universo que vieram para desafiar a gente chegar no objetivo. Então, se você para de chegar no seu objetivo, o que o universo faz? Vem lembrar a gente. Então, é uma malhação. Para eu estar constantemente
no caminho, todo dia um pouquinho, e cada dia um pouquinho mais. Isso é variação. O vitimismo é uma coisa muito interessante, né? Porque é muito mais fácil sempre arranjar um culpado porque as coisas acontecem com a gente, do que obviamente assumir a responsabilidade, né? Então, o outro é culpado da minha vida, eu sou o próprio coitado de mim, e isso. Mas se a gente volta para o que a gente falou antes, que a gente está nessa jornada com uma missão, com um propósito, e que tudo acontece para essa caminhada, o que acontece? Então não tem nada que é por acaso, não tem nada que acontece de repente na minha vida. Essa coisa de repente, coincidência, não existe exatamente. Então, se eu estou passando por uma coisa, ela foi criada especialmente para mim. Por exemplo, a pessoa vai assistir um filme, e o filme já foi gravado, editado, roteiro, não sei o que, já está lá no cinema, legenda, está tudo lá. Então a pessoa vai assistir o filme e ele está pronto, não tem que ela mudar ali. Se alguém fosse mudar aquele filme, ia ser a pessoa que escreveu ele, o roteiro direitinho e tal. Óbvio que influencia a edição, artistas, etc. Mas para mudar a história em si, tem que mudar o roteiro. Então, o que a gente faz na nossa vida quando a gente age como vítima? Eu pego o roteiro da minha vida e falo, Gabriela, a culpa é sua. Eu pego o roteiro da minha vida e coloco na sua mão. Sabe o que acontece agora comigo? Ou você muda, ou eu não mudo mais. Então, a vítima é uma forma de transferir a responsabilidade que seria nossa. E na verdade, como não existe por acaso, não existe coincidência, o que acontece para mim é a melhor coisa que podia me acontecer. Precisava acontecer? Muitas vezes não. Se eu tivesse aprendido com a mensagem que já veio antes, provavelmente. Mas eu fui adiando, agi como vítima. Ou seja, agir como vítima significa que a culpa é do outro. Não aprendi a mensagem. Vai voltar a situação. Vai voltar mais intensa, mais clara. Aí vem de novo. Não aprendi de novo. Vai voltar de novo. E de novo. Até que uma hora o Criador entra a porta dentro, Fala assim, bate na porta. Tic, tic, tic. Aí, você não ouve. Aí bate mais forte. Alguma hora ele vai roubar a porta. É quando as pessoas se sentem... minha vida está um caos, está uma escuridão total. Olha, o Criador está tentando falar com você... Há um século. Hello, acorda, Tipo, onde você está? E é isso que a gente fala, entendeu? Então, se colocar como vítima... é um atraso de vida, é um atraso de transformação, é um atraso de responsabilidade. Sou eu que crio a minha realidade. Não a situação, mas como eu passo pela situação, eu defino. Eu costumo dar um exemplo, que uma pessoa ela vai no supermercado comprar uma laranja. Ela vai no supermercado comprar uma laranja, ela sabe que a laranja não nasceu na prateleira do supermercado. Ela sabe que tem um cara que preparou o terreno, plantou, tem todo um processo até a laranja chegar lá. Ou seja, quando ela pega a laranja, ela sabe que teve uma semente que foi plantada. A nossa vida não é diferente. Quando alguma coisa acontece na minha vida, eu plantei uma semente lá atrás. Então, na hora que eu ajo como vítima, o que eu estou falando? Em outras palavras, a laranja nasce na prateleira do supermercado. Olha, é verdade. Então, não pode criar essa desconexão. Aconteceu na minha vida. Eu plantei uma semente. Então, essa semente vai crescer. Se eu não fizer nada durante o processo para mudar ela, e aí essa é a beleza das regras espirituais, porque eu sempre posso mudar, eu sempre posso mudar o processo, não é porque eu plantei uma semente que eu vou ter que colher aquela fruta podre, eu posso mudar. A qualquer segundo eu posso mudar. E essa é a beleza de entender as regras e leis espirituais. Não importa a semente que eu plantei, negativa, pior que seja, eu sempre posso mudar o processo dali para frente. Gente, incrível isso. Uau! Que é isso? Sejamos roteiristas da nossa vida. É isso. A gente pode mudar o roteiro. Qualquer hora. Não tem problema em mudar, Mas Nenhum o roteiro problema. é nosso, Colocar o outro para decidir a nossa vida, dar o roteiro pro outro, isso é incrível, porque a gente faz isso o tempo todo, O tempo todo. A decisão. Nossa, sensacional. Ou seja, tem muito ainda pra gente aprender, tem muito pra gente estudar. Nossa. Uma curiosidade, tem alguma pergunta que você ainda não conseguiu uma resposta? Tem sempre perguntas que eu me faço, que eu busco respostas. Eu também entendo que certas perguntas que eu tenho, tem a hora certa de chegar à resposta. Então, certas situações que aconteceram na minha vida, eu gostaria de entender melhor. E até hoje não consegui entender.
Mas eu acredito também que tem o tempo certo para tudo. É a beleza desse mistério, né? É a beleza da vida. Então, eu tenho o desejo de querer chegar lá, mas eu também tenho a certeza e a paciência que na hora que eu estiver preparado para a resposta, ela também vai vir. Eu estou em busca. Não é que eu estou parado esperando um dia vai cair do céu. Eu estou em busca. Então, mas com a certeza que na hora certa ela vai vir. E estar preparado é estar pleno? Nem sempre. Nem sempre. Estar preparado significa que naquele momento aquela informação vai ser útil para você continuar evoluindo. Então pode ser que você não esteja pleno ainda, mas a ideia é que as respostas que a gente vai acessando vai levando a gente para esse lugar de plenitude. Obviamente é muito mais fácil a gente acessar respostas quando a gente está bem com tudo. Óbvio, porque você cria uma similaridade de formas com a força divina dentro de você, que é essa força perfeita, plena, sempre bem, sempre tranquila, sempre responsável, sempre criando, que é o Criador dentro da gente. Então, quando eu estou agindo como Criador, ou seja, criando a minha realidade, fazendo acontecer, é muito mais fácil eu acessar a resposta. Então, com certeza, uma pessoa que está agindo como vítima, ela afasta as pessoas, respostas, afasta. Exato. Então, é muito importante a gente retomar a responsabilidade pela nossa vida e fazer acontecer. Você quer mais? Tem muito mais. Mas você vai ter que ser o criador da sua vida. Você vai ter que começar a abraçar. Eu falo, assim como uma mãe quer amamentar muito mais do que o filho quer comer, assim o Criador com a gente. O Criador quer dar muito mais do que a gente está para receber. Então, para a gente receber mais, para crescer, né? Tem que evoluir. Um bebê hoje recebe muito menos leite do que uma criança de 3 anos, né? E assim vai. É legal. Muito mais que isso, na verdade. A mãe quer toda hora dar de mamar para o filho. Mas nem sempre o filho quer mamar, não enche o saco. Esse é o Criador com a gente, ele quer dar pra gente, ele quer dar muito mais. Querendo ou não, existe uma limitação física nossa também. Ainda existe. A ideia é que ela vai desaparecendo ao longo da evolução. E isso é a plenitude. Quebrar as limitações, quebrar essa caixinha que a gente vive, expandir, pra gente conseguir receber cada vez mais. Que já tá aqui. É só a gente acessar. Só acessar. Ai, que lindo! Mas não é tão bom ser vivo, porque você fala, gente, olha quanta coisa tem de belo pra gente acessar, né? Isso aí. Uau! Tá em mim? Tô encantada. Eu acho que, assim, a gente... Ai, eu não sei, dá uma vida você saber que você pode acessar tudo isso, que é uma questão de tempo, de estudo. A Kabbalah é um estudo muito interessante, eu tenho cada vez me interessado mais, assim, eu gosto bastante, porque eu acho que é lógica e ao mesmo tempo ela explica, não que ele explica o inexplicável, mas ela facilita o acesso de algumas questões, né? Sim. Isso é muito legal. Nossa, eu tô saindo assim com muita uma gratidão, essa coisa de gratidão também é muito legal, você começa a sentir essa conexão, né, de gratidão quando você começa a estar em contato com o Criador, digamos assim, né? Obrigada, Marcelo, pela sua dedicação e ver assim o quanto você está entregue mesmo nessa questão de divulgar. O Marcelo, ele trabalha aqui em São Paulo, ele faz vários workshops. A gente vai colocar aqui embaixo os contatos dele, existem várias turmas, né? É um programa que se faz, né, de Kabbalah, tem Kabbalah 1, 2, 3... Tem níveis, né? Fala um pouquinho como é que funciona o teu processo de ensinar Kabbalah, como é que funciona? É uma faculdade de tanto período, são módulos, como é que é? Na verdade, eu peguei a sabedoria da Kabbalah e criei módulos de uma forma que facilite o nosso entendimento, né? Porque... se for direto lá no profundo, vai se perder no meio do caminho, não vai entender nada e vai abandonar. Então foi criado módulos, né? Então cada módulo são 8 aulas, né? E vai evoluindo. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo e assim por diante. Então é um estudo, na verdade, que é infinito, né? Para quem quiser, tem sempre algo para estudar, mas são divididos em módulos, né? Hoje em dia eu dou aulas em vários lugares em São Paulo e, na verdade, também faço um trabalho de coaching espiritual durante o meu dia, então pessoas... Aqui nessa sala que a gente está Então pessoas que têm uma certa dificuldade espiritual, entendimento, até de tudo que a gente falou e quer entender mais uma situação específica na vida, a gente conversa, a gente tenta entender e às vezes mais sessões, menos sessões, não importa, a gente
dá um jeito de encaixar tudo, às vezes com meditação, às vezes com outras coisas diferentes, a gente vai encaixando um monte de coisa. E essa é a forma que eu trabalho, na verdade, eu faço com muito amor, porque eu acredito. Primeiro eu vi a minha família mudar, eu vi a minha mudança, eu vejo nos últimos 10 anos todos os alunos que passaram terem uma mudança real na vida, então é uma gratificação muito grande, né, ver a mudança, ver as pessoas bem, ver as pessoas felizes, ver as pessoas num caminho de transformação e cada vez mais plenas. Isso para mim é muito gratificante. Então, faz sentido, né? Então vem estudar. Vem estudar. Olha, a caminhada mas é lindo. Depois não é fácil, mas é muito bonito, assim. Eu acho que mas é prazeroso. O processo que a gente tem de você conseguir acessar certas informações, certas coisas que você não tinha resposta, isso é maravilhoso quando você consegue ver, né? Enfim, fica a dica, estudem Cabala, estudem espiritualidade, estudem o que você acha que é interessante. Na verdade não existe uma regra também, né? Mas uma das ferramentas é a Cabala. O Marcelo é uma pessoa que realmente ele está aqui a serviço, dá para você sentir, ele está a serviço. Ele tem muito amor, muita entrega nas palestras, nos workshops que ele faz, é um trabalho muito legal. Tem as informações aí embaixo, se vocês quiserem entrar em contato com ele, entrar no site, enfim, a gente vai colocar para tirar talvez outras dúvidas, enfim. Mas é isso, mais uma pessoa que criou a sua realidade, que vem trazer aqui pra gente se inspirar e pra gente criar a nossa também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Obrigada!